Irmãos, é um enorme privilégio, né, a gente poder repartir na palavra de Deus. E quando fala repartir, porque nós recebemos a palavra de Deus. E eu queria, antes de nós entrarmos no texto, né, só reforçar aquilo que foi lido aqui. Porque existe um pensamento, né, que às vezes a questão do céu é você ter um bilhete para entrar no céu. Você ingressar no céu. O que foi lido aqui é que a gente deve ajuntar tesouros no céu. A gente vai ter oportunidade depois de tratar disso, mas a gente acha que a gente tem uma cabeça muito comunista, né? A gente acha que ou se implanta o comunismo aqui, ou então no céu existe um comunismo. Isso não é bíblico. O que quer dizer? Ajuntai tesouros nos céus. Quer dizer que existe recompensas, existe uma salvação, existe o ingresso, mas também existe o quê? Recompensas das pessoas o quê? Que ao invés de ganhar a sua vida aqui, preservar a sua vida, né, para a vida que há de vir. E da mesma maneira a palavra de Deus fala, porque a gente acha que também no inferno existe um comunismo. A palavra de Deus não fala isso. Fala que haverá mais rigor para as pessoas, né, que escutaram o próprio Jesus falando, pregando, fazendo sinais, do que para as pessoas lá de Sodoma e Gomorra. Então são pensamentos que nós devemos atentar, porque muitas vezes nós lidamos com a nossa fé como aqueles alunos, né, mais ou menos. Tudo que eles querem o quê? Passar de ano. Não importa se fica de recuperação, se fica para a prova final, não existe o quê? Diligência no que se faz. Mas se tem algo que a palavra de Deus fala que nós devemos ser, é diligentes. É da gente confirmar a nossa fé e alcançar o final dela, que é o que? A nossa salvação. E Jesus Cristo fala de pessoas que são grandes no reino dos céus, como também fala daqueles que são mínimos no reino dos céus. Então é interessante nós refletirmos sobre isso, porque não tem jeito de se comprar a salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas a mesma palavra diz que os galardões serão dados segundo a obra de cada um. Então Deus é um Deus de justiça. E esses pensamentos, eles são pensamentos revolucionários, ainda mais nos dias de hoje, onde as igrejas estão lotadas de pregações do aqui e agora. Né? Se quer pedir somente o quê? Cura física, libertação de algum problema, sanar um problema financeiro, sendo que o principal de todos os milagres tem a ver com a salvação das nossas almas. E de buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, enquanto Deus nos acrescenta todas as coisas. Então não é viver ansioso por coisa alguma, mas em tudo, né, ser conhecido diante de Deus com súplicas e ações de graças as nossas petições. Então hoje nós não vemos, nós andamos pela fé, mas vai chegar um dia que nós vamos enxergar claramente, as escamas dos nossos olhos vão cair. O nosso corpo vai passar por uma transformação. Ele não será mais corrupto. Ele não mais vai adoecer. Ele não mais será afeito às tentações. Mas andar pela fé não é andar por sentimentos, mas é andar pela palavra de Deus. Amém? Então hoje o nosso texto é em Hebreus, no capítulo 9, e ele é muito propício, né, para o dia de hoje, que é chamado de o Domingo de Ramos, né? E já foi falado no início do culto, que foi quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e houve uma grande festa. As pessoas fizeram festas para Jesus e falaram assim, bendito que vem em nome do Senhor. As mesmas pessoas que menos de uma semana depois estavam aqui gritando, crucifica-o. Porque as pessoas, elas não tinham esse entendimento da fé. Elas fizeram a festa para Jesus porque sabia que ele fazia milagre, que ele expulsava demônio. Ou seja, ele era uma boa pessoa que para ser estabelecido como um rei aqui. Elas não compreendiam que o reino de Jesus não é um reino desse mundo.
Não é um reino para nós vivermos bem os nossos 70, 80, 90 anos. Mas o reino de Jesus é um reino de eternidade, onde não existe morte. E nós vamos ver no texto hoje, quero já adiantar, o porquê da necessidade de se ir tão fundo em termos de sacrifício para a salvação. Por que Deus é tão implacável com relação ao pecado? E que Deus nos dê a graça, irmãos, porque todos nós somos pecadores. Não é que nós somos pecadores porque nós pecamos porque nós somos pecadores. Um pecador, o que ele faz é pecar. E pela fé que Deus possa nos visitar e nos fortalecer, para nós rompermos com a nossa tendência natural. Viver pela fé é viver acima dos sentimentos. Não é que nós negamos os sentimentos. Quando o sentimento é favorável, tudo bem. Agora, quando ele é o contrário, nós mandamos os nossos sentimentos às favas e seguimos segundo o quê? A palavra de Deus. O que é isso? É ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou você acha que Jesus Cristo foi dando risada indo para a cruz? Foi fazendo piada? Não. Ele suou sangue. Ele pediu que, se fosse possível, aquele cálice fosse afastado. O sentimento dele era contrário. Contudo, ele se submeteu à vontade e à palavra de Deus. Hebreus 9. Senhor Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, para que possamos entender, ó Pai, além, Senhor Deus, daquilo que nós conseguimos raciocinar. Realmente, ó Pai, que a Tua palavra possa nos trazer revelação e nós entendemos o sentido daquilo que a Tua palavra diz, para o nosso próprio bem, para a nossa salvação. Que o Senhor seja propício a nós, que nós possamos ter realmente, ó Pai, uma comunhão contigo essa noite, no nome de Jesus. Amém. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino, e o seu santuário é terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava a urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Então, rapidamente, só queria explicar que nós vivemos aquilo que é chamado de a nova aliança, ou Novo Testamento. Então, existia o quê? Uma antiga aliança ou um antigo testamento. E que testamento que era esse? Era um testamento que foi dado por Deus, através de Moisés. E aí nós temos de lembrar sempre o quê? O novo, o antigo e o novo. Então, no Antigo Testamento, a figura forte era um homem chamado Moisés. Ele era um libertador. Ele tirou um povo que estava escravo no Egito, e ele foi conduzindo esse povo por um deserto, e ali eles receberam a provisão de Deus. Pode ver que dentro dessa arca tinha 3 coisas. Tinha o maná, que é o pão diário, a provisão que eles receberam durante a caminhada deles no deserto. Tinha lá também a vara de Arão, ou bordão de Arão que floresceu, que era simplesmente o quê? Como se fosse um cajado morto. E quer dizer florescer? Quer dizer ressurreição. Porque você imagina um pedaço de pau seco, que era usado, né, como se fosse uma bengala, só que maior, né, uma coisa maior. Agora imagina isso totalmente morto florescer. Não é natural.
Então, provisão, ressurreição e mais uma coisa tinha dentro da arca, que era o quê? As tábuas da lei, que quer dizer o quê? A palavra de Deus. Então tinha a provisão, tinha o poder de Deus, mas também tinha a palavra que as pessoas podiam entender e saber o quê? O que elas tinham de fazer. Então estava ali o quê? Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos estavam escritos dentro que da arca. Então essa arca representava o quê? O Antigo Testamento. E estava num lugar chamado Santo dos Santos. Antes do Santo dos Santos tinha um santo lugar. Nesse santo lugar, os sacerdotes entravam. Mas do Santo dos Santos eles não podiam entrar. Só entrava o sumo sacerdote, que era o grandão, o especial, o sacerdote sênior. E esse sacerdote, quando ele ia lá, ele tinha de oferecer um sacrifício. Por quê? Porque pecado, a alma que pecar, essa morrerá, custa vida. E Deus, já mostrando que haveria um substituto, Ele orientou que as pessoas sacrificassem o que? Animais. Você fala, puxa, mas o que aquele bicho tem a ver com o meu pecado? Né? Então vamos lá além. O que Jesus tem a ver com o meu pecado? Ficou com dó do bichinho? Né? Pois é, Jesus deu a vida dele, porque o pecado ele custa. Não era para a gente adoecer. Não era para a gente morrer. Era para nós vivermos plenamente. É isso que Deus vai fazer. É tão grave a questão de pecado, olha só, eles foram lá, quando eles pecaram, Deus foi e expulsou eles do jardim, pronto, acabou, expulsou, por quê? Porque Deus é puro. Nós temos um caminhar pecaminoso, mas nós aspiramos por coisas o quê? Puras. Tanto é que nós não toleramos hipocrisia, todavia muitas vezes nós somos hipócritas. Nós não toleramos mentira, todavia muitas vezes nós mentimos. Essa luta, essa não conformidade, é algo que está sendo tratado aqui. Na antiga aliança se tratava desse jeito. Uma vez por ano, nós vimos aqui no domingo passado, que o sacerdote, quando ia lá, o sumo sacerdote, uma vez por ano, até não tinha jeito de mais ninguém entrar ali. E se o cara tivesse com pecado? Então eles amarravam uma corda no pé do camarada e punham um sino. E ele ia andando e o sino ia batendo. Parou o sino. Não, vamos esperar um pouquinho, pode ser que seja a hora que ele está lá, tendo a conversa com Deus. Demorou demais, dá uma puxada aí. Não respondeu? Pode puxar que o cara morreu. Então pode não ficar morto lá onde ninguém podia entrar, eles o quê? Puxavam. Então isso tem de nos levar a pensar numa coisa só. Na seriedade que é. Sabe por que nós morremos? Porque nós somos pecadores. Por que nós pecamos? Porque nós somos pecadores. Agora nós estamos aqui porque existe uma palavra de Deus, que em Jesus Cristo nós temos o quê? A remissão dos nossos pecados. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Versículo 6. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, é o que eu já falei, né? O sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é, uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Ou seja,
Tudo aquilo era bom, era ótimo. As pessoas viviam melhor, mas as pessoas continuavam morrendo. Ou seja, era bom, mas não era suficiente. Era bom, mas não resolvia definitivamente o problema. Qual que é o problema? Morte. Qual que é a maior promessa que nós temos de Jesus? Vida eterna. Eu sei que assusta, e eu já vi muita gente assustada. Você já pensou? Lá naquele cemitério da saudade, um dia, todo mundo que está no túmulo sair para fora? Imagina o tamanho da confusão. Mas é disso que nós estamos falando. E o Candongas, ou Medalha Milagrosa, não sei o que está lá, né? Quando eu cheguei aqui estava começando. Agora já está quase o quê? Lotado também. E eles já passaram a fazer um terceiro, que o pessoal está brigando aí para ver quem que, não sei quem que pegou, né? Por quê? Porque, em termos de negócio, não tem um negócio mais certeiro nesse mundo que cemitério. Por quê? Porque sempre vai ter o quê? Freguês. Pastor, você está falando de um jeito jocoso. Briga. Na Uberlândia teve briga para quem vai fazer a gestão do cemitério. É muita coisa. Antigamente não se pensava assim. Eu lembro, logo depois do Bom Pastor, quando foi fazer o outro cemitério, até ofereceram para a Igreja Sal da Terra para cuidar, né? Paulo Júnior gastou toda a garganta dele, mas ninguém conseguiu. Todo mundo, não mexa com isso não. Falei, não, irmão, vamos lá, porque já junta, né? Já tem uns irmãos aí que às vezes pode mexer lá na parte de arrumar, né? Por flores e tal, assim, pessoas às vezes que tá. Ele fez todo um projeto lá, mas ninguém quis. Mas depois, de repente, como nós estamos num mundo cada vez mais empreendedor, morte vem de pecado. E Jesus veio para destruir o pecado. E aqui fala que a primeira vez que ele apareceu, as pessoas até confundiram, mantos e palmas espalhando vai, enquanto Jesus vai vagando. Aí de repente, Jesus é preso. Eles falam, não, mas por que ele não, se ele é poderoso, por que ele não vira isso? Meu reino não é desse mundo. Os discípulos ficaram confundidos. E só começaram a acreditar depois que Jesus, o quê? Ressuscitou de entre os mortos. Nós temos muito mais vantagem do que os discípulos, porque nós vivemos depois. Né? Nós estamos entre a morte de Jesus, ressurreição, assunção, e a volta do Senhor Jesus. Só que hoje nós já podemos usufruir de muitas das promessas. Nós já podemos usufruir do perdão de pecados. Nós já podemos usufruir do Espírito Santo. Nós podemos nos encher do Espírito Santo. Hoje, a nossa situação tanto é mais privilegiada, como também traz mais responsabilidade. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Continuando. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Depois que Jesus Cristo morreu como se fosse um sacrifício, nunca mais teve o quê? Sacrifícios. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente, abrangente. Hoje, a salvação está sendo ofertada às baciadas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, que o perverso deixe o seu caminho mau e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Mas tem uma palavra, enquanto se pode achar. Porque nós estamos com os portões da graça abertos, só que os portões da graça serão fechados.
Ah, mas a graça de Deus não é infinita? A misericórdia dele não tem fim. Durante o tempo. Quando passar o tempo, não é que tem limitação na misericórdia, não importa o tamanho do pecado. Não importa qual foi o pecado. Por meio dele, por causa dele, eu fui crucificado. Foi o preço que eu paguei. Agora imagina o que vai acontecer com as pessoas que desprezarem isso. Você imagina Deus, pegar um pai, ver as pessoas matando o seu filho. Foi isso que aconteceu com Deus. Deus viu as pessoas matando o filho dele. Você acha que Deus ficou tranquilo com isso? Claro que não. Ele está irado? Está muito irado. E por que nós não vemos a ira dele? Por conta do propósito daquela morte. Quem crê e se converter é salvo. Agora imagina Deus, na hora que passar o tempo, vendo que o filho dele deu a vida para a salvação das pessoas, e as pessoas não quiseram. Falaram mal dele. Fica escrevendo essas bobagens no jornal. Fica abusando de Jesus. Fazendo piada dele. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Pode ver lá em Apocalipse. Elas vão desejar a morte. Só que a morte não vai existir mais. Como? Hoje, o que a gente tem medo é morte. Mas tem uma coisa muito pior do que a morte. É sem encarar a Deus sem ser filho dele. Sem encarar a Deus sendo o assassino do filho dele. A palavra de Deus diz que as pessoas vão procurar, vão pedir para os montes cair em cima, vão caçar a morte, mas não vão o quê? Achar. Daí a urgência de nós o quê? Pregarmos o Evangelho. Daí a urgência de nós crermos no Evangelho. Daí a urgência de nós nos humilharmos diante de Deus. Porque não é questão de ser certinho, sabe? É uma questão de acertar o caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Agora, todos os caminhos levam a Deus. Não na condição de pai. Na condição de pai é só Jesus. Agora, todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Deus. E quem tiver Jesus? Jesus vai ser o advogado. E quem não tiver Jesus? Não vai ter defesa. Aí diz, por isso mesmo, ele é um mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Quando é que uma pessoa recebe uma herança? É quando a pessoa que fez o testamento morre. Pronto, aí os herdeiros ficam o quê? Em posse. Então Jesus, não é para que nós tivéssemos acesso à herança, ele o quê? Morreu. Só que aqui na terra, quando o testador morre, morto fica, pronto, enterra. Agora para Deus tem uma coisa que não tem aqui, que é a morte e a ressurreição. Uau! Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma o testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, e com água, lã tingida de escarlate e sopo, aspergiu não só o próprio livro, mas também o todo o povo, dizendo,
Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do sagrado serviço. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Tem gente que fica esperando o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? É que antes, eles falam, né, da tribulação grande que vem por aí, vai ter o arrebatamento da igreja para que a gente não sofra o que o mundo vai sofrer. Eu quero falar que isso, 90% ou mais dos cristãos evangélicos creem dessa forma. E eu vou falar, em tudo que eu alcanço da palavra de Deus, não tem fundamento bíblico a respeito disso. Sabe por quê? Os nossos primeiros irmãos, eles deram a vida lá numa arena do circo romano. Eles foram jogados aos leões, eles foram jogados aos gladiadores. Nós somos melhores do que eles? Aí o pessoal fica com receio. Vou fazer outra pergunta. Vocês acham que eles eram mais corajosos do que nós? O que foi que aconteceu? É que eles receberam uma coragem que eles não tinham. Sabe aquele salmo que a gente fala? Mesmo que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por quê? Porque eu vou ter companhia. Você pode ver, Estevão, quando foi apedrejado, o que as pessoas viam? As pedras sendo jogadas no Estevão. Mas vê o que o Estevão via. Olha, pedra comendo. Olha, eu vejo Jesus assentado à direita de Deus. Ou seja, ele estava transcendendo. A gente às vezes não fala sobre isso. Então a gente prefere ter uma visão escapista, mesmo que ela não seja bíblica. Por quê? Porque isso enche igreja, isso vende livro, isso enche conferências. Porque nós não queremos sofrer. Mas na verdade, o que nós deveríamos ter, essa presença de Jesus, de uma maneira que a gente às vezes canta, mas está distante da gente crer. A igreja não é um clube social. A igreja é uma embaixada de Deus aqui na terra. E nós somos embaixadores de Deus. Evangelizar é você, na condição de um embaixador celestial, falar para a pessoa que ela pode ter uma vida eterna. Porque Jesus Cristo deu a vida dela. Não existe nada mais nobre do que um pregador do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Não existe poder maior na terra do que o poder do evangelho. A briga das nações é por poder de destruição. Agora, poder de vida, de ressurreição, eles não têm não. Quem que tem? O Senhor Jesus. E quem crê no Senhor Jesus. Você acha que aqueles camaradas lá do início, apóstolo Paulo, Pedro, eles eram malucos? Masoquista? Não, eles entenderam e viram e creram. Por isso que eles investiram a vida deles do que no que investiram. Porque eles queriam que ajuntar riquezas no céu, onde não tem ladrão, onde não tem traça. Porque lá pode ter até ex-ladrão, mas ladrão não tem não, porque se não passou por transformação, não chega lá não. E aqui diz mais, que foi uma vez só, né? Versículo 25. Então, veja bem, Jesus, tem gente que acha que Jesus vai voltar, aí vai construir um templo lá em Jerusalém, aí vai ficar uns 7 anos aí que
né, vai ter uma besta, né, e realmente uma besta que vem do céu, e o que não falta nesse mundo é besta. Eu não quero esculhambar com isso, mas o que eu quero falar é o seguinte, que essa questão da gente simplesmente ficar, o que é o 666? A marca da besta. Pode ver o Apocalipse. Antes da besta marcar os seus, Deus sela os seus. A gente fala muito sobre a marca da besta, mas não fala dos selados pelo Deus. E você viu algum selo? Você olha para um e fala, aqui é o selo de Deus. Não. O selo é o quê? É a vida da pessoa. E o que vai ser a marca da besta? Sabe quem vai ser marcado pela besta? Todo aquele que não foi selado por Deus. Então, ao invés de ficar muito preocupado sobre a marca da besta, porque ela vem marcando os seus já há muito tempo, a gente tem de procurar o quê? A graça de nós recebermos o quê? O selo do Todo-Poderoso. Por isso, hoje, se você escutar a voz de Deus no seu coração, não endureça o seu coração. Porque hoje é dia de salvação. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Por isso que nós não cremos como os romanos, católicos romanos creem no sacrifício da missa. Eles creem que toda vez que celebra a Eucaristia, Jesus está sendo sacrificado. Não, Jesus foi uma vez só. O que nós vamos fazer aqui na semana que vem é um memorial. Nós vamos lembrar do que Jesus fez uma vez por todas. E isso nos fortalece. Nós não devemos perder o culto, principalmente no dia de ceia, porque é um dos sacramentos. O outro sacramento é o batismo, onde nós testemunhamos. O que é o batismo? É um sinal visível de uma graça invisível. Ele só tem sentido se realmente houve conversão no coração. E participar da ceia é um exercício, porque a pessoa que for participar da ceia, cheia de ressentimento no coração, cheio de falta de perdão, o que ela está fazendo? Ela está ultrajando o Cristo que perdoou os nossos pecados. Aí eu vou participar de algo aonde eu resolvo que eu não vou perdoar. Isso é a causa o quê? De enfermidades, doenças e muitos. Nós temos de limpar o coração. Igual Cristo nos perdoa, nós devemos o quê? Perdoar também. É o jeito certo. Por isso que quando geralmente quem faz a ministração aqui é o Hélio, ele fala, irmãos, não deixe de participar. A pessoa fala, não, mas não vou não, porque eu estou com raiva do fulano. O dia que eu resolver, rapaz, você vai ficar, a Bíblia fala, não se põe o sol contra a sua ira. Por quê? Porque senão vira um ressentimento. O que é um ressentimento? É um sentimento sentido mais de uma vez. Repetiu o sentimento. Isso vai o quê? Adoecendo. Vai enfermando. Faxina. Ah, mas eu não sinto de perdoar. Quem que sente vontade de pegar o lixo que está dentro da casa e pôr para fora? Ninguém sente vontade. A gente põe por quê? Porque senão catinga, não é verdade? Vou falar para você, perdoar é você colocar um lixo que alguém pôs dentro de você, você vai o quê? Põe para fora. E se você não perdoar, esse lixo vai ficar dentro de você. E vai catingar o quê? Você. E aí vai vir aquele filme, dormindo com o inimigo, acordando com o inimigo, vivendo com o inimigo. Por quê? Porque não perdoa. Perdão é fé, não é sentimento. A vida do justo é fé, não é sentimento. A vida do justo é por decisão. E aí finaliza. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja,
Aqui está falando o contrário, uma outra doutrina que tem por aí, de várias o quê? Encarnações. Não é isso que fala? Vai encarnando, né? Você desculpa, mas eu sempre, o jeito que funciona na minha cabeça. Mas sempre quando fala em encarnação, eu lembro quando a gente às vezes não tinha dinheiro para comprar caderno novo, nós tínhamos que pegar os cadernos antigos, né, do ano passado, e passar borracha para usar, né? E não ficava igual ao novo. E sempre quando falava de reencarnar, eu pensava naquilo, você ficar o quê? Usando, aqui tem cheio de orelhas, sabe, assim, meio borrado, que não sabe, não vai resolver. Não é vivendo de novo. Isso é igual dever cartão de crédito. Quanto que o cara vai pagar? Nunca. Se você tiver 2 vidas, aí complicou mais a dívida ainda. 3, piorou. Por isso que Jesus veio o quê? Para pagar a nossa dívida. Eu não quero zombar de pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que é porque não sabem. Nós precisamos falar para ela. É muito melhor. É só crer. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Então veja aqui, ó. Quando Jesus voltar, o que eles falam por aí? Do jeito que o mundo está, na hora que Ele voltar, vão matar Ele de novo, não é assim que fala? Já ouviu isso por aí? Do jeito que o mundo está, é só. Eles não sabem o que estão falando. Não é que eles mataram Jesus, é Jesus que se ofereceu. Porque a palavra de Deus diz que esse Jesus que veio, que foi imolado na cruz do Calvário, quando vier, ele virá com exércitos. Só que nenhum desses exércitos, que são anjos, vão matar ninguém. Mas Jesus vai matar todos os infiéis. Grandes, pequenos, reis, servos, todos os incrédulos. Mas se vai matar, como é que vai ter vida eterna? E depois eles vão ressuscitar para ser lançado no lugar. Aí a linguagem apocalíptica figurada. Né? Fala assim, um lago que arde em fogo e enxofre. Um outro jeito é, um lugar onde existe gemido e ranger de dentes. Uma outra figura é um lugar onde o bicho não morre. Um lugar de sofrimento eterno. Tá bom, tá? Porque dá para falar muito mais coisa aqui, né? Ou seja, um lugar que não presta. E tudo isso por conta de teima. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos dar a graça de nós crermos e aproveitar e viver, e liberar perdão, e viver simples, como quem foi perdoado. Né? A gente devia montes, não tinha condição de pagar, e Ele nos perdoou. Que nós possamos perdoar também. Amém? Antes do Hélio lá, nós vamos cantar um cântico. O Daniel, precisa sair?